Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Antônio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história por assunto, de vestibulares por assunto. Hoje nós vamos focar no assunto as reformas, ou sendo mais específico, as reformas religiosas do século XVI. E a questão da Unicamp, ela é aberta e vai trazer um extrato de texto para nós contextualizarmos a situação. Vai dizer o seguinte: em um dicionário histórico encontramos a seguinte definição: contra-reforma, o termo abrangente tanto a ofensiva ideológica contra o protestantismo, quanto os movimentos de reforma e reorganização da Igreja Católica a partir de meados do século XVI. Reforma, quando você fala em reforma protestante na Europa do século XVI, é um processo que se iniciou a partir da cisma de Lutero, ou seja, quando Lutero prega suas teses em Wittenberg em junho de 1517. A partir daí, a Europa entra em graves conflitos religiosos. E a Contra-Reforma é uma reação da Igreja Católica ao protestantismo. Então, o que ele está pedindo? Dê as principais características da Contra-Reforma e analise duas delas. A Contra-Reforma, ela agiu no sentido de barrar o avanço do protestantismo na Europa. Ela foi feita por meio de várias várias medidas que a Igreja tomou. Uma delas foi o Concílio de Trento, de 1545, a criação da Companhia de Jesus e, sobretudo, qual é o pulo do gato? A reafirmação dos dogmas católicos. Então, qual é o grande erro ao analisar a reforma? Achando que a Igreja mudou. A Igreja não mudou, a Igreja endureceu. Por meio da criação da Companhia de Jesus, obviamente, da reafirmação dos dogmas católicos e também da criação de Tribunal do Santo Ofício, ou melhor, ela não criou esse Tribunal do Santo Ofício, ela reativou o Tribunal do Santo Ofício e criou uma lista de index de livros proibidos. Então, você tem ali uma reação da Igreja, forte da Igreja, no sentido de se reafirmar como um poder na Europa, ou seja, a Igreja ela não aliviou para os protestantes. É óbvio que houve intensas guerras religiosas nesse período histórico. A Alemanha, inclusive, foi palco de muitas dessas guerras, ou onde hoje é a Alemanha, né, que era um conjunto de principados. Esse território onde hoje é a Alemanha, naquela época, era um conjunto de principados. Foi palco de inúmeras guerras religiosas. A Europa entrou em convulsão religiosa a partir da Reforma Protestante, e a Contra-Reforma foi esse conjunto de medidas que a Igreja tomou, que eu acabei de falar, para conter o avanço do protestantismo na Europa. Tá bom? Questão respondida. Vamos à questão 2 da PUC de Campinas, São Paulo, que vai falar sobre o calvinismo. Ela vai dizer o seguinte: o calvinismo foi... Então, vamos ler a alternativa A. Vai dizer que o calvinismo foi a doutrina que sintetizou as ideias dos reformadores que o antecederam. Aqui tudo bem. Formulando o campo protestante em torno dos princípios do césaropapismo e do culto aos santos. Aqui está errado. Por quê? Por mais que tenha ocorrido no calvinismo a sintetização ali com João Calvino, um francês, a sintetização de ideias dos reformadores que o antecederam, sobretudo um reformador que era o Lutero, você não tem no calvinismo uma reafirmação do césaropapismo, certo? O césaropapismo é outra coisa que ocorreu em outro momento histórico, menos ainda no culto aos santos. Você vê que um dos pomos de discórdia dos protestantes era que a Igreja instituía santos para arrecadar dinheiro. Então essa alternativa está equivocada. Vamos à alternativa B. A alternativa B vai dizer apenas um prolongamento das ideias preconizadas por Lutero, que admitia que o princípio, além de exercer o poder civil absoluto, deveria vigiar e governar por direito divino a Igreja cristã. Então essa alternativa está equivocada. Primeiro, que o calvinismo não é um prolongamento das ideias de Lutero, e outra coisa, o calvinismo pregava uma certa igualdade entre os seres humanos, ou seja, você não tinha direito divino de governar a Igreja. Esse direito ele se dava pela sua fé.
certo? Pelas suas virtudes cotidianas. Então, essa alternativa está equivocada. A questão não confunda isso daqui com a questão da predestinação. A predestinação é outra coisa. Ela está atrelada à predestinação não a exercer o poder civil absoluto, mas predestinado a enriquecer, certo? Por sua virtude própria. Então tomem cuidado com essas sutilezas. Alternativa B está equivocada. Alternativa C, um movimento originário na Suíça como resultado de convulsões sociais locais que revelaram uma manifestação de rebeldia contra as taxas cobradas pela Igreja e sobre a libertação da prática do divórcio. Alternativa equivocada, João Calvino era francês e o movimento calvinista teve os Países Baixos, a atual Holanda, como um dos principais expoentes. Então essa alternativa ela está equivocada. Alternativa D. O resultado das preocupações pessoais de Ulrico Zwinglio e dos problemas relacionados ao celibato clerical também está equivocada. O Zwinglio, ele é o reformador protestante suíço. Ademais, o Zwinglio não pregou por uma igreja em si, ele pregou por alguns princípios, que muitos desses princípios que ele pregou casavam com os princípios de Lutero, sobretudo no tocante às críticas que se fazia aos abusos econômicos e ao enriquecimento da igreja, certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer a mais extremada seita protestante em relação ao catolicismo e a mais próxima das questões levantadas, em termos éticos, pelo rápido desenvolvimento do capital comercial e financeira. Alternativa correta. Sugiro mais uma vez, quem ainda não fez e tiver interesse e oportunidade, ler o livro do sociólogo alemão Max Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Vai demonstrar como a ética calvinista, ou seja, o jeito de ser calvinista, casou muito bem com o desenvolvimento do capitalismo comercial e financeiro e da formação de uma burguesia tão importante para a formação dos Estados Unidos, tão importante foi antes da formação dos Estados Unidos para o desenvolvimento econômico holandês, certo? Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 3, é da Cesgran Rio e vai trazer o seguinte enunciado. Essa questão ela vai pedir para você analisar os excetos aqui, e aí as afirmativas, melhor dizendo, e aí você vai ter que apontar quais delas estão corretas. Então, para isso, nós temos que analisar, primeiro ler o enunciado, obviamente, e depois analisar cada uma das alternativas. No enunciado, vai dizer assim: a Europa Ocidental, nos séculos XV e XVI, sofreu diversas transformações políticas, econômicas e sociais. Sobre essas transformações, podemos afirmar que afirmativa 1. O humanismo e o renascimento foram movimentos intelectuais e artísticos que privilegiaram a observação da natureza. Essa alternativa está correta. E deixa eu passar o pulo do gato para vocês. Eu sei que o humanismo e o renascimento, ou o renascimento em si, e eu falei em outros vídeos muitas vezes, diz que era um movimento antropocêntrico, que tinha o homem como centro. Entretanto, havia outro viés e outro detalhe no Renascimento, que é pouco falado, que era a observação da natureza. Era aí que o Renascimento ele se atrelava, ou se engajava na questão de Deus, certo? Colocava que Deus estava sendo representado na natureza. A natureza era importantíssima para entender o movimento intelectual e artístico denominado de humanismo e de renascimento. Portanto, a afirmação 1 está correta. A afirmação 2 vai dizer o seguinte: a reforma luterana identifica-se com os segmentos camponeses alemães, difundiu-se em virtude da centralização do Estado alemão. Tomem cuidado com essa alternativa, porque a reforma luterana tinha sim uma identificação com segmentos camponeses alemães, entretanto, não havia Estado alemão centralizado nesse momento histórico. O luteranismo se difundiu graças à descentralização que havia na Alemanha naquele momento histórico. Vários principados romperam com Roma e adotaram o luteranismo.
caso tivesse um Estado alemão unificado, seria mais difícil aderir ao luteranismo, porque as elites locais teriam que se submeter a um poder central. Então, por que em Portugal e Espanha foi muito mais difícil para entrar o protestantismo e no caso da Alemanha foi mais fácil? Por que na França foi difícil e na Alemanha foi muito mais fácil? Por quê? Porque nesse momento histórico, Portugal, Espanha e França possuíam estados nacionais altamente centralizados e unificados. Não era o caso da Alemanha, certo? Portanto, não difundiu em virtude da centralização do Estado alemão. Essa alternativa está incorreta. Vamos agora à alternativa 3. A afirmação 3 vai dizer o seguinte: a reforma calvinista aproxima-se da moral burguesa, pois encorajava o trabalho e o lucro correto. Até agora, a 1 e a 3 estão corretas. A reforma calvinista, a moral calvinista é a moral burguesa. Peço mais uma vez, leiam o livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Naquele livro fica muito claro como que os princípios calvinistas casaram de maneira perfeita com a moral burguesa e viabilizado, portanto, o desenvolvimento do capitalismo. Alternativa 3 correta, a afirmação 4, a reação da Igreja Católica, denominada de Contra-Reforma, através do Concílio de Trento, tentou barrar o avanço protestante, alterando os dogmas da fé católica. Está incorreto, tome cuidado, vou mostrar o pulo do gato. Até aqui está correto. O Concílio de Trento, a Contra-Reforma, através do Concílio de Trento, tentou barrar, sim, o avanço protestante, porém não foi alterando os dogmas da fé católica, foi reafirmando esses dogmas. A igreja buscou reafirmar esses dogmas e não alterá-los. Portanto, a afirmação 4 está incorreta. Até agora, a afirmação 1 e 3 que estão corretas. Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra B. Apenas a 1 e a 3 estão corretas. Vamos avançando, vamos agora para a questão 4 da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é para nós julgarmos verdadeiro ou falso. Vamos lá. Com relação à reforma protestante, pode-se afirmar, primeiro, alternativa 1. Vamos lá, vamos ver se ela é verdadeira ou ela é falsa. A doutrina calvinista, exaltando o trabalho e desprezando o lazer e o luxo, foi a grande alavanca na direção do capitalismo. Verdadeiro. A doutrina calvinista ela exaltava o trabalho, ela desprezava o lazer, ela desprezava o luxo, ela vivia sobre uma ascese monástica. Não dá aqui para eu dissertar com mais profundidade. Ela vivia sobre uma ascese monástica intramundana ou ascese monástica extramundana. Quem quiser pesquisar, pesquisa aí para saber um pouquinho mais. Vivia da frugalidade, da simplicidade, ou seja, o acúmulo de riquezas sem você desfrutar. Ou seja, se você busca a todo momento, um indivíduo calvinista que segue a risca, ele busca a todo momento obter lucro, acumular riqueza, e ele não dá bola nem ao prazer nem ao luxo, o que ele vai fazer? Ele vai acumular muito dinheiro. Certo? Portanto, é verdadeiro, o exceto 1 é verdadeiro, a afirmação 1 é verdadeira. A afirmação 2 vai dizer o seguinte: tanto Frei Martim Lutero quanto o monge dominicano Zell defendiam as indulgências papais como forma de perdão dos pecados na terra e no céu. Falso. A afirmação 2 é falsa porque o Frei Martim Lutero, justamente por conta das cartas de indulgência, que ele se revoltou com a igreja. Um dos motivos da revolta de Martim Lutero para com a igreja era por conta das vendas de indulgência. Portanto, a afirmação 2 é falsa. A afirmação 3 vai dizer assim: o parlamento inglês apoiou Henrique VIII no rompimento com a Igreja de Roma e aprovou em 1534 o ato de supremacia que mantinha a Igreja da Inglaterra sob a autoridade do rei, surgindo a Igreja Nacional Anglicana
independente de Roma. A afirmação 3 é verdadeira. O parlamento inglês ele apoiou sim Henrique VIII nesse rompimento com a igreja. Não está aqui, mas eu vou dizer para vocês que um dos motivos era que membros do parlamento inglês, que eram nobres, estavam de olho nas terras da igreja, que a igreja tinha na Inglaterra. Então, com a cisma, eles se viram possibilitados de se aduenhar ou de se apropriar de terras da igreja. Então, isso aí aconteceu em 1534. A reforma anglicana, a reforma protestante inglesa, que fundou a Igreja Nacional Anglicana sob o domínio do rei, ela não tinha apenas o objetivo do matrimônio de Henrique VIII. Era óbvio que um dos pomos de discórdia entre Henrique VIII e a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se deu por conta da anulação do casamento dele, certo, com a Catarina de Aragão, não tendo permissão papal para anular o seu casamento, certo, ele promove essa cisma, mas tinha também o apoio de nobres ingleses para que, por meio da cisma e do rompimento com a Igreja de Roma, eles pudessem se apropriar de terras da Igreja. Portanto, a afirmação 3 está verdadeira. A afirmação 3. Vamos à afirmação 4. Com o objetivo de evitar a expansão da reforma, a Igreja Católica reagiu com o movimento da Contra-Reforma. Correto, como eu acabei de falar, a Igreja Católica reagiu com o movimento da Contra-Reforma. Contra-Reforma é uma série de medidas que a Igreja Católica tomou para barrar o avanço protestante na Europa. Então a afirmação 4 ela é verdadeira. E a afirmação 5 vai dizer o seguinte: o movimento reformista na Alemanha funcionou como um fator de unidade nacional, provocando a unidade dos Estados do Sul contra os Estados do Norte. Correto. A Alemanha se viu dividida entre estados, principados ou estados alemães, católicos e protestantes. Tanto é que grande parte das guerras religiosas desse momento histórico tiveram como palco a Alemanha. Então a Alemanha foi o grande palco dos conflitos e guerras que ocorreram por meio da reforma protestante. Então vamos lá: afirmação 1 verdadeira, afirmação 2 falsa, afirmação 3 verdadeira, afirmação 4 verdadeira e afirmação 5 afirmação 5 falsa. Desculpa, eu acabei me confundindo aqui. Afirmação 5. O movimento reformista da Alemanha funcionou como um fator de unidade nacional. Está incorreto. Ele serviu como um fator de divisão nacional. Tanto e agora sim o raciocínio está fazendo sentido, foi um fator ela não funcionou como um fator de unidade nacional. Portanto, a afirmação 5 é falsa. Ela serviu como um fator de discórdia que impediu durante muito tempo a unificação dos estados alemães. Então, a reforma religiosa, o movimento reformista, ele dificultou a unidade nacional na Alemanha e atrasou por alguns séculos, até o século XIX, a unificação da Alemanha em Estado Nacional por conta das disputas religiosas internas havidas ali. Portanto, na questão 4, a afirmação 5 é falsa. Vamos lá, recapitulando. Afirmação 1 verdadeira, 2 falsa, 3 verdadeira, 4 verdadeira e 5 falsa, certo? Portanto, essa que é a resposta, está respondida à questão 4. Vamos agora à questão 5, também conhecida como nossa última questão do vídeo de hoje, é da PUC de Campinas, que vai dizer o seguinte: no início da época moderna, pode-se relacionar a reforma protestante nos campos político e cultural, respectivamente. Vamos analisar a alternativa 1. A fragmentação do poder temporal na Inglaterra e a disseminação do racionalismo. Não houve fragmentação do poder temporal na Inglaterra. Ou seja, houve reforma protestante na Inglaterra, a criação da Igreja Nacional Anglicana Inglesa, porém não houve fragmentação do poder temporal. Então essa alternativa está equivocada. Alternativa B. Ao enfraquecimento do poder central no Sacro Império e a divulgação da língua alemã,
a partir da tradução da Bíblia, correto. Outro dos motivos em que Lutero discordava era de rezar a Bíblia, a missa, em latim. Ele achava que a Bíblia deveria ser traduzida para as línguas locais, as línguas vulgares, para que o povo pudesse ter acesso à palavra de Deus, para que o povo pudesse ler a palavra de Deus, que estava em latim nesse momento histórico, que era um idioma restrito a meia dúzia de letrados. Você tinha inclusive até monges que não sabiam ler, que só ouviam dizer sobre a palavra de Deus. Então, Lutero dizia que para a palavra de Deus tocar no coração das pessoas, devia estar na língua nacional dela. Portanto, a questão B está correta. A C vai dizer ao surgimento do poder de origem divina na França e do progresso científico. Esse poder de origem divina na França já existia no período da Reforma Protestante. Portanto, a questão C está equivocada. A D vai dizer ao desaparecimento do poder absolutista e a valorização do individualismo na Espanha. A Reforma Protestante ela não desapareceu o poder absolutista na Espanha. Pelo contrário, na Espanha, a Reforma Protestante fortaleceu o absolutismo. Lembrando que Roma patrocinou muitas vezes e apoiou os reis espanhóis católicos, sobretudo, estou falando ali da dinastia Habsburgo, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, para que eles pudessem o quê? Reafirmar o dogma católico na Península Ibérica, nos territórios espanhóis. Lembrando que a Espanha nesse momento já estava descobrindo várias colônias. Então a igreja agiu para o quê? Fortalecer o poder do rei espanhol, portanto fortaleceu o poder absolutista e não desapareceu. E aí vai dizer a expansão do poder feudal e o desenvolvimento da estética barroca na pintura e na escultura na Itália, completamente errado. Um processo não tem nada a ver com o outro. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra B, o enfraquecimento do poder central ao enfraquecimento do poder central no Sacro Império e a divulgação da língua alemã a partir da tradução da Bíblia. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado também pelos inscritos dos últimos dias. Seguimos aqui com os nossos estudos.